Agosto foi mais um mês, né, na qual a gente volta a tocar em assuntos fiscais, né? O bottom line da nossa discussão, que se iniciou ali no final de julho e durante o mês de agosto, esse imbróglio fiscal deve ser resolvido, mas até a conclusão desse resultado vai ter muito ruído. Provavelmente os mercados vão pedir mais prêmio. Isso fez parte de uma mudança relevante de alocação que nós fizemos aí do final de julho para meados de agosto. O cenário econômico já vinha desafiador. A gente já vinha com a inflação subindo, com o Banco Central subindo juros. Essa piora fiscal se soma ao cenário econômico desafiador que a gente já vinha passando antes. A gente saiu de uma visão construtiva com o cenário econômico. 2 meses atrás, ali, maio e junho, a gente vinha construtivo com o cenário de atividade e fiscal. E agora a gente está mais preocupado com o cenário desafiador que a gente fez para frente. Ao longo do mês de agosto, essas mudanças, essa posição mais preocupada e com posições mais negativas, a gente chegou a ter retornos positivos no fundo XP Macro, que depois, no final do mês, com a melhora pontual dos mercados, acabaram detraindo a performance novamente. A gente teve perdas numa posição em câmbio na nossa moeda brasileira, pequenas perdas numa posição tomada em CDS, 5 anos do Brasil, que a gente vem carregando para proteger o portfólio, pequenas perdas na posição long short, e tivemos ganhos em posições tomadas, de maneira geral, em juros. Tomados apostando na alta dos juros, tanto lá fora, América Latina, no Chile, teve ganhos na posição de juros brasileiros e um pouquinho num basket em moedas da América Latina. Posição em Bolsa Brasileira. A gente vinha carregando posição comprada em Bolsa Brasileira. A Bolsa chegou a níveis de 130 mil, e ali naqueles níveis a gente já reduziu metade da posição. Começaram a surgir fatores de risco como reforma tributária, Banco Central elevando os juros já nos preocupavam, e aí nós decidimos reduzir pela metade a Bolsa Brasileira. Depois desse movimento, veio uma nova onda de reavaliação agora no final de julho da inflação brasileira, né? A inflação veio novamente forte e levou o Banco Central a sinalizar juros restritivos para o final desse ano. Então, com a nossa cabeça de mudar o cenário de juros de neutro para restritivo, nós já decidimos fazer uma nova reavaliação da posição comprada em Bolsa e reduzimos ela, praticamente zeramos a Bolsa Brasileira. E com a emergência dos riscos fiscais que surgiram agora em agosto, que nós estamos falando, no final a gente até acha que esse imbróglio de curto prazo vai ser resolvido, mas a assimetria mudou. Então, a gente reavaliou o upside da Bolsa Brasileira com o cenário econômico, tá? Com a alta de juros, cenário mais desafiador para frente, e com os riscos fiscais, a gente acha que criou uma assimetria de curto prazo para baixo. Então, nada mais natural que os mercados pedirem mais prêmio. Pedir mais prêmio significa que as bolsas, no nosso entender, deveriam ceder um pouquinho, outros mercados, como de juros, também deveriam ganhar um pouco mais de prêmio por conta do risco fiscal, tá? E a gente está querendo se apropriar desse movimento técnico, tático, que o mercado vai pedir mais prêmio. Então, fizemos uma mudança de uma posição comprada que vínhamos carregando ali em junho e julho para uma posição ligeiramente vendida em bolsa ao longo do mês de agosto. Conjuntamente com essa discussão de cenário, né, juros mais elevados, no nosso entender, o juro elevado ele atrapalha um pouco a bolsa, mas ele ajuda a moeda brasileira. Então, conjuntamente, nós estamos adotando uma posição vendida em menor escala em dólar, comprada no real. Então, o líquido do risco do fundo tem caráter negativo, mas tem uma posição casada aí. Conjuntamente, a posição em juros, nós já vínhamos trabalhando com posições tomadas diante da reavaliação contínua da inflação. Só lembrando aqui, a inflação brasileira ela vem tendo revisões sucessivas. Então, o mercado começou com a inflação perto de 3,30, 3,5 para o ano e já está indo para 8. Então, a gente tem montado posições tomadas na parte intermediária da curva para um ano e meio, e dependendo da discussão fiscal, a gente também toma um DI um pouco mais longo. Então, essa foi a mudança do nosso portfólio de maneira geral, uma mudança para passar por um período mais turbulento fiscal no curto prazo e também para refletir uma mudança, uma avaliação mais estrutural, que eu acho importante falar aqui para vocês. Nos últimos 5 anos, de 2016, que o fundo começou, até agora, nós viemos trabalhando com um cenário de queda de juros,
o fiscal estava controlado, né? Teve o teto de gastos ali, que o Fernando, nosso economista-chefe, participou do início desse processo, menos inflação, menos juros. Consequentemente, estímulos à atividade econômica, alta da Bolsa, no nosso entender. Recentemente, agora, a gente está percebendo que o fiscal, que era benigno, está começando a se tornar mais desafiador. Aquela inflação que caía, ela está surpreendendo sucessivamente. Os juros agora estão para cima. Consequentemente, o ano que vem vai ser mais desafiador em termos de atividade econômica. Então, esse cenário que nós trabalhamos de alocação nos últimos 5 anos, a gente acredita que pode ser diferente para frente. Tomado em taxa de juros desde o início do ano, e a Bolsa vai ser mais desafiador. Não estamos dizendo que ela vai cair, mas ela vai ter mais dificuldade, né, nesse cenário de revisões de crescimento para baixo. E nesse novo cenário, com juros mais altos, o real, se não tiver nenhum imbróglio fiscal novamente, o real deveria ser mais favorecido. Então, favorece também posições vendidas em dólar e comprado na moeda brasileira. A gente olha para a Bolsa e se para o Ibovespa, parece que não foi um mês ruim, mas nem tanto, né? A Bolsa caiu em torno de 2%, mas quando a gente olha para dentro da Bolsa, né, assim, teve um mês bem ruim, né? Tiveram diversas ações caindo 20%, 30% no mês, meio que num movimento já de muito stop. Não parece que é um motivo ainda de saque em fundos. A gente tem acompanhado ali um pouco da indústria, a indústria não tem tido captação, mas também os desgastes também não têm sido muito intensos. Mas, de forma geral, tem uma certa migração, né, de renda variável para renda fixa. E o fato é que esse estresse do cenário, de forma geral, ele fez um stop relevante de posições de alguns players do mercado. Então, como eu falei, a Bolsa em si foi bem pior do que o próprio Bovespa, né? A gente olha no micro, principalmente as ações mais líquidas e mais ligadas ao consumo interno doméstico, tiveram uma queda bem forte. Tá? Então, a gente compactou um pouco com o cenário do julho, a gente passou ali boa parte do mês até com bastante caixa dentro dos fundos, consegui ali estar algo em torno de 15%, 20% de caixa, os long buys a gente está em torno de 70% net long, então acho que o cenário ainda está. O Ibovespa em si, a gente acha que o downside também já não é tão grande, tá? Então não necessariamente é o melhor veículo para você operar um pouco mais pessimista, dado que já tem bastante coisa no preço, a Bolsa teve uma queda já razoável das máximas, o cenário também das empresas, de forma geral, dos resultados estão vindo bons, né? Então dá para dizer que tem alguns valuations já descontados. Bom, entrando um pouco aqui no micro, os principais detratores ali de performance nossos foram setores principalmente de varejo. Então, a gente teve uma performance ruim ali, por exemplo, uma posição que a gente carrega bastante, porque a C&A sofreu sem muito motivo. Acho que nessa atuada do mercado doméstico um pouco pior. A gente aproveitou até para aumentar um pouco a posição. Teve um case que a gente já falou em últimos meses, né, que foi Lojas Americanas. Esse foi um case que a gente realmente errou. A posição teve o evento que a gente esperava da fusão com a B2W, o papel não performou bem. A gente zerou a posição, estopou a posição. Acho que é um player que perdeu um pouco do trigger. A gente tem visto também, tem ficado cada vez mais preocupado, tanto com a questão do online, do e-commerce, com a competição muito forte, tá? Não só dos players domésticos, mas tem visto aqui a entrada de players internacionais, como a Shopee, como o Alibaba, estão entrando mais forte no Brasil, então a gente tem ficado um pouco mais preocupado com margem nesse segmento. Estamos ficando um pouco mais cautelosos, então justifica um pouco também da nossa zerada da posição de Lojas Americanas e redução também da posição que a gente tinha via varejo. Tá? E além disso também a gente tem uma certa preocupação com o próprio consumo de eletrodomésticos. Até então a gente tem visto uma certa resiliência, mas com toda essa questão de inflação, perda de poder de compra da população, a gente tem um pouco mais cauteloso com esse cenário desse segmento específico ali para o final do ano e ano que vem. Então, acho que justifica ter um pouco de uma posição menor nesse segmento também. E também teve uma posição que a gente carregava há um tempo já com a Qualicorp, veio com um resultado bem pior no mês, a gente zerou metade da posição. O papel realmente decepcionou a gente em termos de resultado, a companhia tem feito um esforço para voltar a crescer, mas para isso o aumento de custo foi bem assim no que a gente esperava. Do lado positivo no mês, basicamente foi a posição ali de Equatorial, acho que segue tendo uma performance mais resiliente, né? Acho que o cenário continua bom. Hoje a gente tem, inclusive, o leilão da concessão de saneamento do Amapá, que a gente acha que tem possibilidade, eventualmente, da Equatorial entrar. Então, é um nome que a gente segue bem animado. Tá? Bom, fizemos outras mudanças na carteira ali ao longo do mês. Zerou a posição de Redditor, que a gente carregava desde o IPO. Zerou, na verdade, ontem. O papel teve um anúncio do bloco ontem
dos private equity investidores, né, do GIC do Carlyle. Eu, pessoalmente, achei a leitura ruim, dado que foi o terceiro evento de liquidez desde o IPO em dezembro. Então, você teve um IPO em dezembro, teve o follow-on em maio, que até aumentou a posição. E eu acho que apenas 3 meses depois do follow-on teve uma outra oferta dos private equities. Então, acho que mostra um pouco do apetite de venda dos investidores. Um mercado que está difícil de digerir novas ofertas. Então, fiquei um pouco preocupado com o papel. Acho que tem um certo teto. A gente gosta muito da tese ainda, mas eu acho que pode ter um preço melhor de compra à frente. Tá? Então, foi uma zerada mais tática da posição, visando voltar a curto prazo. Tá? E a gente zerou também a posição que a gente carregava de hidrovias do Brasil, essa posição que a gente já vinha zerando, terminamos de zerar no mês. Aumentamos a posição de BR Distribuidora, o nome que a gente entrou ali aumentou no follow-on, o papel deu uma certa realizada agora, a gente voltou a aumentar, hoje voltou a ser uma posição grande nossa, a gente acha que é bem barato, dá um side bem baixo, por isso que a gente gosta de ter uma posição grande quando a gente vê que tem relativamente pouco para perder. E voltamos para uma posição também em celulose, a gente botou uma posição em Klabin, o papel acabou andando bem ali já no finalzinho do mês. Eu acho que é uma tese ali que a gente está vendo um pouco do preço celulose perto um pouco do final desse ciclo de queda, o preço celulose já ajustou bem. A gente acha que os próximos meses podem ser um pouco de estabilidade dentro do preço internacional e os valuations já ficaram mais atrativos. Tá? Então, voltamos para uma posição ali no segmento de celulose. O reflexo, né, desses desafios, né, que a gente tem à frente no que tange inflação e fiscal, naturalmente a resposta do mercado foi mais juros, né? Ilustrando isso em números, né, dá para ver que a dificuldade que foi aqui o mês de agosto. Então, só fazendo aqui um recap, né, a gente teve ali, né, o Copom, né, subindo 100 pontos base, sinalizando juros restritivos. A gente teve, né, divulgações de inflação, a gente teve o IPCA fechado de julho, que veio em 0,96, né, levando aí o 12 meses para 9%, e a gente teve o IPCA 15 de agosto, né, rodando em 0,89%, trazendo esses 12 meses aí do IPCA para 9,3%. Quando a gente para olhar por dentro, esse número é um número, né, que traz bastante desafio. A gente tem visto os núcleos pressionados, etc. E, naturalmente, né, o BC vem comentando dessa dificuldade. Então, é um cenário chato que o Banco Central está enfrentando, aliado aí a essa situação fiscal, que na nossa leitura aqui, o Genta, né, vem muito ahead desse negócio. A gente segue preocupado porque é ano eleitoral, né, tem os desafios pós-pandemia e etc. Tem a discussão, né, do que se faz aí com esse meteoro. E quando a gente olha o que aconteceu no mês de agosto, poxa, as NTNBs, né, elas abriram bastante, as taxas subiram bastante, e quando a gente olha a curva de DI futuro, né, os DIs longos abriram quase 100 pontos base, quase 1%. Né? Quando a gente para olhar as taxas mais longas ali, as taxas de 2030, elas estão ali, né, acima de 2028, elas estão acima de 10%. Quando a gente olha os FRAs, né, a taxa compreendida entre dois vencimentos, já tem FRA rodando acima de 12%. Então, efetivamente, o mercado aumentou bastante o prêmio de risco, né? E naturalmente, né, alguns gestores, aqui no caso do nosso time macro, né, tem posições tomadas. O que a gente fez aqui, né, nos nossos fundos com risco de mercado, vocês sabem, basicamente o horizonte, o XP inflação e debêntures incentivados, foi se movimentar nessa curva, primeiro porque nosso objetivo aqui é conseguir se apropriar desse carrego da inflação, né, então a inflação corrente rodando aí perto de 1%, e a gente tem que encontrar aqui o melhor vértice para se posicionar. A gente fez esse movimento no horizonte. O inflação ele é um fundo mais passivo, de toda forma a gente se protegeu um pouco dessa abertura, e no debêntures incentivadas, naturalmente também é um fundo mais passivo, a gente escolhe o crédito, mas também tenta se posicionar via duration na parte que a gente acha que vai ter o melhor risco-retorno para o investidor. Os índices de mercado da Ambima, né, em IPCA são, né, os IMABs, eles tiveram resultados ruins no mês, então o IMAB5+, né, teve uma queda de menos 2,2%, o IMAB total de menos 1,09%, e o IMAB5 curtinho ele ainda foi positivo em 0,15%, né, porque a despeito desse movimento aí de mercado, como eu falei, né, ele se apropria um pouco mais dessa inflação corrente. Então, de toda forma, abaixo do CDI, né, mas ainda positivo no ano. Quando a gente para olhar aí, né, o ano dos índices mais longos, poxa, o IMAB5+, já cai 5,5%,
e o IMAB 2,17% negativo. Então mostra um pouco da dificuldade desse mercado de renda fixa. No que tange o crédito, acho que o crédito segue em um movimento bem descorrelacionado, né, dos demais ativos de risco. A gente teve divulgação de dados de crédito, né, assim, segue bem o endividamento das famílias, não alarmante. Quando a gente pega a expansão do crédito, as empresas se apropriando bem, né, desse crescimento, e naturalmente o reflexo disso a gente vê nas emissões, né? Então tem uma demanda voltando para esse mercado, e a gente vem comentando, né, há muito tempo, a renda fixa voltando a ficar atrativa, né? A Selic voltou para 5,25%, a gente estima um juro terminal de pelo menos 7,5%. Enfim, está bem fluido esse cenário, e os papéis de crédito, naturalmente, por conta do spread ainda interessante, vem pegando parte relevante desse fluxo para a renda fixa, né? Os nossos fundos tiveram um mês bem interessante, a gente conseguiu entregar, né, performance bem satisfatória em todos os fundos de crédito, bem superiores aí ao CDI. Na média, os fundos rodaram acima de 0,7 no mês, contra no CDI de 0,40, 0,42. E quando a gente pega aí o 12 meses, né, praticamente todos os fundos aqui rodando acima de 200% do CDI, né, ou seja, um CDI de 2,70 no 12 meses e os fundos acima de 5,5, né? Aí depende, a gente tem fundos para todas as classes de investidores aqui, do mais conservador ao pouco mais arrojado. No que tange spreads dos fundos, os nossos fundos também seguem com um carrego, né, bem diferenciado, acima dos índices de mercado, do IDA, da Ambima, do IDEX, da JGP. Então, para ilustrar isso aqui, a gente tem o XP Corporate Light, né, com carrego já líquido de taxa de administração de 160 pontos base, né, ou seja, CDI mais 1,60, com uma duration de 2 anos, o Corporate Top, né, com carrego de 1,7%, e o Corporate Plus com carrego de 2,4%, isso acima do CDI. A gente tem reiterado isso. Quando a gente olha a projeção, né, de Selic terminal, mais esses spreads, estamos falando em algum momento de retornos normalizados acima de 10%. Ainda, né, no que tange os fundos, a gente segue a mesma estratégia, né, que a gente adotou já há cerca de 1 ano e meio ali no pós-crise, uma reciclagem contínua do capital. Então a gente, né, vem trocando ativos que a gente entende, né, que já fecharam muito spread, ou que os setores / emissores, né, vão encontrar alguns desafios maiores por conta desse cenário de juros mais altos, capital mais caro e tudo mais. A gente vai fazendo essa migração da carteira sem alongar muito o duration, né? A gente tem percebido que o mercado tem alongado um pouco em busca de mais retorno. A gente tem sido um pouco mais cético por conta dos desafios macro, né? E como é que esse negócio vai descer para os setores produtivos. Então a gente tem sido um pouco mais parcimonioso,